Começa agora na Jovem Pan. Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Bom dia, Thiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta quinta-feira e hoje, é claro, eu vou falar para você detalhes do jogo de ontem, vitória do Iguaçu no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense da terceira divisão. Mas antes, eu vou começar pela terceira divisão do estado de Santa Catarina. Ontem, o Porto jogou em Jaraguá do Sul e foi derrotado pelo Jaraguá pelo placar de 4-0. Segunda rodada, portanto, segundo jogo do Futebol Clube do Porto e duas derrotas pelo placar de 4-0. Com certeza o técnico Tuta aí vai se reunir com os seus jogadores, com a sua comissão técnica, para saber o que está errado com o Futebol Clube do Porto, que tem, portanto, duas derrotas em duas rodadas e duas goleadas. Todo mundo sabe que o Futebol Clube do Porto tem um bom elenco, tem também uma boa estrutura, uma boa diretoria. Inclusive o treinador, o Tuta, jogou no Flamengo, tem muita experiência de futebol, mas alguma coisa no Futebol Clube do Porto não vem dando certo. E esta segunda rodada teve os seguintes resultados. Lá em Joinville, Nação 5, Orleans 1. Itajaí 0, Batistense também 0. Esse jogo aconteceu lá em Camboriú. O Carlos Renault, jogando em casa, em Brusque, bateu o Atlético Catarinense pelo placar de 3-1. E este jogo, lembrando, Jaraguá do Sul 4, Porto 0. Jogo no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul. O próximo jogo do Futebol Clube do Porto acontece aqui em Porto União, no módulo esportivo. O Porto enfrenta o Carlos Renault de Brusque. Quem sabe aí então a primeira vitória do nosso Futebol Clube do Porto. Olha, gente, tá afim de ganhar uma cesta de Páscoa, uma ceia, ou melhor, Páscoa não, Natal. Quer ganhar uma ceia de Natal? É só você mandar manipular aí seus remédios na Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, lá no Shopping Vale das Cachoeiras. Manipulou, pegou aí o registro, você está concorrendo então a esta ceia de Natal, está concorrendo também a um Chester e mais 7 prêmios, 7 brindes. Então não perca tempo, você precisa manipular remédios, vá até a Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, lá no Shopping Vale das Cachoeiras. Muito bem, e falando ainda na terceira divisão do Campeonato Catarinense, nós temos o Nação líder com 6 pontos, até aqui 100% de aproveitamento. Itajaí, Carlos Renault de Brusque tem 4 pontos, Atlético Catarinense e Jaraguá com 3 pontos, o Batistense 2 pontos e o Orleans e o Porto ainda não marcaram ponto dentro da competição. E lembrando que o Porto é o último colocado na tabela de classificação. E agora sim, falando da Associação Atlética Iguaçu, ontem no estádio Antíoco Pereira, o Iguaçu venceu, saiu na frente da equipe do Verê no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense da terceira divisão. É claro que os dois times mais aliviados depois de ter já a classificação para a segunda divisão. Mas não foi jogo fácil não. O Porto que entrou, ou melhor, o Iguaçu que entrou pressionando a equipe do Verê até mais ou menos os 15 minutos. O Jean Carlos perdeu uma oportunidade clara de gol, mas o Verê acabou igualando as coisas e durante todo o primeiro tempo fez um bom jogo e também criou muitas chances. É muito boa essa equipe do Verê.
No segundo tempo, o técnico Richard Malka aí fez algumas substituições, tirou o Euler, colocando o Christian, ele também tirou o Fabinho, colocando o Eto'o. Isso deu mais velocidade para a equipe do Iguaçu. E depois teve também outra substituição, que foi saída do Jean Carlos com a entrada do Sabiá, mas logo depois o Sabiá, que vinha de contusão, acabou novamente se machucando, sentindo a contusão, e deu lugar ao Guilherme. E foi justamente o Guilherme que marcou o gol da equipe do Iguaçu. O Iguaçu, que até ali então vinha tentando somente bolas alçadas à área, muitas vezes a defesa tentava ligar direto ao ataque, e poucas vezes o Iguaçu chegava tocando a bola. Mas foi em uma dessas raras oportunidades, numa jogadaça do Vinícius, para mim melhor jogador em campo, ele serviu o Eto'o na esquerda, ele fez o cruzamento, o Guilherme aí acabou pegando a bola ali quase na marca do pênalti, girou, bateu, fazendo um golaço, 1-0, portanto, para a equipe do Iguaçu. O técnico Richard Malka entrou com Douglas, Adriano Lara, João Neto, depois o Gil, Léo Gaúcho e Taylor, Mancha e Euler, depois o Christian, Gabriel, Vinícius e Fabinho, depois o Eto'o e o Jean Carlos, depois o Sabiá, e depois saiu o Sabiá para a entrada do Guilherme. E como o técnico Richard Malka já havia feito todas as paralisações, lembrando que são 5 substituições, mas com apenas 3 paralisações, então não pôde colocar o Bruninho. Muitos torcedores até se perguntavam por que o Bruninho não entrou em campo, então foi por isso, né? Não havia mais condições de colocar o Bruninho no jogo. Próximo jogo do Iguaçu, no próximo domingo, 16 horas, lá em Verê, contra a equipe do Verê. Para ser campeão, o Iguaçu tem que terminar empatado, qualquer empate dá a vitória, a taça, então, o campeonato para o Iguaçu. E no caso de uma vitória do Verê por 1-0, vai para os pênaltis. Qualquer vitória do Verê acima de 1-0 dá o título, então, ao Verê. Mas, vamos bater na madeira aqui, que é isso. O Iguaçu com certeza vem de Verê no próximo domingo com este campeonato, porque essa moçada aí merece. Valeu, Thiago. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui na Jovem Pan. Até lá. Acompanhe na Jovem Pan Esporte. Patrocínio Center Fórmulas, manipulação Santa Terezinha. Aqui você joga no nosso time. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.